Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar a senhora Comissária. É um gosto muito grande e uma honra recebê-la hoje para falar de uma matéria tão importante e que nos preocupa tanto, que é a área do ambiente, e também que eu digo enquanto Presidente da Comissão do Ambiente e de Energia. Cumprimento também a senhora Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, com quem vamos partilhar esta liderança desta reunião. Senhoras e senhores deputados, cumprimento também a delegação da Albânia, que está aqui presente e que pediu para assistir à nossa sessão para acompanhar os trabalhos, com o Sr. Secretário-Geral do Parlamento albanês. E vamos dar início à audição conjunta destas duas comissões, sendo que a nossa grelha de tempos fará com que a Sra. Comissária tenha 10 minutos para fazer a sua intervenção inicial e depois uma ronda única dos vários partidos para, dentro daquilo que são os tempos já distribuídos, possam fazer as suas intervenções e com a réplica por parte da Sra. Comissária de imediato também. E, portanto, sem mais demoras, vamos dar início a esta audição e, nesse sentido, convido a Sra. Comissária Jessica Roswell a poder fazer a sua intervenção. Muito obrigado. Sorry. Thank you, Chair. Muito obrigado, Sr. Presidente, estimados deputados. É um privilégio e uma honra hoje estar aqui, estar entre vós, enquanto Comissária, para o ambiente e a economia circular competitiva. Existem vários temas que me traz hoje aqui, mas comecemos pelo que todos sabemos. Vivemos um período muito desafiante, uma autêntica montanha-russa, com guerras comerciais, alterações climáticas e uma transformação sem precedentes, por assim dizer. Na verdade, os tempos estão a mudar e nós também temos que mudar. Dito isto, no entanto, temos que garantir alguma confiança e estabilidade. E creio que uma das forças da União Europeia é a estabilidade, precisamente. Manifestámos-la durante a Covid, durante a invasão pela Rússia, e temos que nos manter no caminho certo, firmes. Mas, ao mesmo tempo, temos que ir orientando a nossa transformação. Na minha pasta, eu sou responsável pelo ambiente e quero aqui dizer que o nosso enquadramento é muito sólido, muito firme com o Green Deal. E agora já apresentamos várias outras propostas, mas o contexto é apenas parte do percurso. E as Assembleias Nacionais têm um papel também a desempenhar. A implementação está a ocorrer nos vários países, também e o acompanhamento dessa também é a nossa responsabilidade. Overall, but 35% specifically for the small and medium-sized businesses. Quero aqui dizer que a simplificação não significa a desregulação. Temos regras por boas razões, mas temos que facilitar o cumprimento por parte das pessoas e das empresas.
Eu já me encontrei com muitas pessoas e muitas empresas que nos explicaram como estão muitas vezes carregadas e soberbadas com o peso administrativo. Portanto, temos de trabalhar em conjunto com os Estados-membros e com as Assembleias Nacionais. É aqui que o vosso papel entra, muito importante. Portanto, este acordo que Green Industrial Deal que apresentamos no início do ano visa conceder o apoio urgente de que as nossas indústrias necessitam. Se queremos efetivamente garantir a transição limpa, a circularidade é muito importante. Não sei se já tiveram uma oportunidade de ler o relatório do Sr. Draghi do ano passado, mas quero apenas aqui dizer que há muito tempo que trabalhamos com a circularidade, mas na verdade ainda não somos suficientemente circulares. Na União Europeia somos apenas 12% circulares, mas a circularidade está relacionada com tudo isto que queremos fazer durante o nosso mandato. A bioeconomia, que é um setor em crescimento na União Europeia e que é muito importante para todos nós, e nós somos líderes na Europa. Isto inclui as florestas, a agricultura, como também a economia azul, a bioeconomia azul. E com todos que eu falo, todos me dizem esta é uma oportunidade que não podemos perder. Não obstante os desafios, e temos que explorar todo o seu potencial. Precisamos de ter um enquadramento holístico e estamos a prepará-lo neste momento. E estamos desde já a solicitar as intervenções e a participação dos indivíduos e das empresas. Nesta minha visita a Portugal, tenho-me focado muito na água e permitam-me, em conclusão, dizer algumas palavras a este respeito. Como sabem que há muito tempo o problema da água é um problema há muito tempo em Portugal, mas não apenas em Portugal, em muitas partes da Europa. E a Europa há demasiado tempo que não valoriza suficientemente a água, é um dos nossos bens mais preciosos e precisamos de continuar a protegê-la para sermos mais resistentes, porque não é algo apenas que nós precisamos para sobreviver, mas também está relacionado com a nossa competitividade. Em junho, apresentámos a estratégia para a resiliência da água, com 3 estratégias. Antes de mais, resolver o problema de circularidade da água. Em segundo lugar, temos que garantir água acessível a todos. Portanto, é uma estratégia que coloca em primeiro lugar a eficiência bem no centro das atenções e nós dissemos que a Europa precisa de uma maior eficiência da água em 10% maior antes de 2000 ou até 2030. Mas os diferentes setores enfrentam diferentes desafios, mas o objetivo é ajudar os Estados-membros a pouparem água, oferecendo assim metas para cumprirem, para garantir uma maior eficiência na utilização da água. Sabemos que Portugal já é líder ou está entre os líderes em termos de utilização eficiente de água. Em segundo lugar, relativamente à água, a infraestrutura. Gostaria de aqui realçar que necessita de maior investimento em toda a Europa. Apraz-me aqui dizer que existe financiamento disponível relativamente às infraestruturas para o abastecimento de água, mas o Banco Europeu de Investimento também colocou à disposição 15 mil milhões de euros
para garantir projetos de investimento para uma maior eficiência na utilização da água. Por fim, igualmente importante relativamente à água é a gestão e a implementação. Existe muita legislação na União Europeia que diz respeito à água, mas a sua aplicação é muito complicada. Portanto, irei garantir diálogos entre a Comissão e os Estados-membros, incluindo Portugal, para discutirmos a implementação deste enquadramento legal que já existe para a sua implementação. Nós temos uma estratégia, Portugal também tem uma estratégia, portanto, iremos trabalhar em grande proximidade. A água é gerida de formas diferentes e a diferentes níveis nos diferentes Estados-membros, muitas vezes ao nível do município. Em alguns Estados-membros, que é o nível em que ele é melhor gerido. Portanto, é algo que eu apoio, sinceramente. Mas a água é um desafio internacional, não conhece fronteiras e não se restringe apenas à Europa, e o stress hídrico é também uma fonte de conflito. Chegando quase ao fim do meu tempo, quero concluir dizendo que é com muita alegria que me encontro aqui. Não é a primeira vez que me encontro numa Assembleia, na Assembleia Portuguesa, porque eu também fui membro do Parlamento Sueco, mas é a primeira vez que estou aqui na qualidade de comissária. Estou à disposição para responder a perguntas. Vamos agora dar início à ronda dos diversos partidos e, nesse sentido, começamos pelo Partido Social Democrata, pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, a quem eu dou a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, cumprimento a Sra. Comissária e, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, damos as boas-vindas a esta sessão de trabalho hoje. Sra. Comissária, de facto, na sua intervenção, enfatizou a estratégia europeia para a resiliência hídrica. E Portugal também acolhe com determinação e com a consciência da urgência que esta questão exibe no quadro nacional e europeu, por se tratar hoje em dia matéria de soberania, matéria de segurança e matéria de desenvolvimento sustentável. Nós conhecemos aqui em Portugal muito bem, no sul do país, em particular no Alentejo e no Algarve, as situações estruturais de escassez de água. E acompanhamos esta dificuldade e queremos encontrar soluções que, no quadro da União Europeia, fortaleçam o nosso sistema hídrico, mas também fortaleçam o sistema hídrico no quadro da União. E, neste sentido, o Governo português tem uma estratégia nacional que nós chamamos a água que nos une. E isto é uma expressão que, para além de patriótica, é uma expressão que não é só uma vontade política, mas encerra em si mesmo um conjunto de ações, de pilares estratégicos para responder a estes desafios. Eu diria que estes pilares assentam fundamentalmente em 3 grandes eixos que, de resto, estão alinhados com aquilo que a Sra. Comissária, na sua introdução, nos apresentou. E passo a citar: o combate às perdas nos circuitos de transporte e distribuição de água, a promoção da resiliência e o aumento da reutilização da água. E em cada uma destas áreas, destes pilares, o Governo tem, e o país, uma ambição que nós consideramos grande. E a meta nacional para a redução das perdas está cifrada em 10% a redução até 2030, numa gestão mais eficiente e mais conhecedora dos recursos, evitando perdas, criando mais disponibilidade nos sistemas. Também a Sra. Comissária abordou para nós a digitalização, conhecer em tempo real
o comportamento das redes de transporte e distribuição. Poder, com base nesta inteligência artificial, otimizar recursos é para nós um instrumento fundamental e é parte de pilar importante desta estratégia. E, finalmente, o nosso objetivo de podermos atingir até 15% até 2030 da reutilização de águas residuais tratadas, combatendo o desperdício e aumentando a disponibilidade de um recurso raro e de um ativo cada vez mais estratégico. Neste sentido, as perguntas que faço à Sra. Comissária é, dentro deste alinhamento, estas ações estão alinhadas com aquilo que são as prioridades no quadro da União Europeia e pergunto como é que a União Europeia pode apoiar os Estados-membros na implementação destas áreas e em conseguir atingir estes objetivos e que papel vê no quadro da digitalização e da inovação aquilo que são os esforços já no âmbito da própria União Europeia, ganhando escala, ganhando dimensão em cada Estado-membro para poderem responder a estes desafios. Estamos seguramente alinhados com aquilo que foi a sua intervenção, mas mais do que alinhados, o governo português, através deste compromisso político, leva à ação, leva à concretização, porque cada vez mais são precisas ações concretas e menos palavras. Muito obrigado, Sra. Comissária. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Comissária para poder responder. Thank you very much. Muito obrigada pela pergunta. Sim, a estratégia europeia para a resiliência da água, sim, efetivamente está muito alinhada com a estratégia nacional. E isso é muito bom. E como eu disse, também tem sido Portugal a impulsionar a Comissão a colocar a água entre as prioridades. Eu sou das primeiras comissárias a ter no seu título precisamente a resiliência para a água. Mas, de certa forma, até agora ninguém e toda a gente era responsável pela resiliência. Mas o que eu quero agora sublinhar é que, neste momento, existe muito interesse em corrigir esta situação. Poderão dizer que já é tarde demais, mas 2 minutos, 4 minutos? Portanto, existe agora este interesse. Dito isto, não há nenhuma solução rápida. Infelizmente, esta estratégia é o início de uma caminhada, de uma jornada que temos que percorrer em conjunto. Portanto, esta é a minha grande mensagem. Relativamente à sua pergunta e como é que a Europa pode ajudar, como eu disse, temos muita legislação, mas temos muitos desafios em relação à sua aplicação. E a situação varia de Estado-membro em Estado-membro. E por isso é que eu estou neste périplo a dialogar com cada um dos Estados-membros. A redução de perdas, efetivamente, é muito importante e também sabemos que as situações são muito diferentes, mas as fugas na Europa em média 30%, varia entre 6% nos melhores municípios, que melhor gerem, e sobe até 80% nos piores exemplos. E, portanto, podemos partilhar as melhores práticas, podemos partilhar a inovação, a IA, os instrumentos copérnicos, etc. Portanto, existem coisas muito boas que não custam apenas dinheiro, que já podemos partilhar ao nível europeu. Porque também me orgulha muito poder dizer, ao nível da inovação no setor da água, 40% de todas as patentes encontram-se na União Europeia. O problema é que a Europa tem dificuldade em fazer o scaling up, em alavancar essas patentes.
A Europa também pode ajudar ao nível do financiamento. Existem fundos disponíveis ao abrigo do Next Generation EU e também ao nível dos fundos de coesão. Nós, na Comissão, discutimos a hipótese de colocar os fundos de coesão ao dispor da resiliência para a água, o que foi aprovado. Portanto, encorajo-vos a utilizar esses fundos para melhorar a gestão da água no país. E também existem outras fontes de financiamento que podem ser utilizadas. Portanto, tudo isto feito ao nível da União Europeia. Portanto, a partilha de boas práticas, reconhecer que somos muito diferentes, é, sem dúvida, uma vantagem, uma aprendizagem. Dou agora a palavra ao Partido Chega. Tem indicação que serão 2 intervenções e, portanto, a primeira intervenção será do Sr. Deputado Bernardo Peçanha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Presidentes, Senhora Comissária, antes de mais começo por, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, agradecer a sua presença aqui e cumprimentá-la e vou diretamente ao assunto que nos traz aqui. A estratégia de resiliência hídrica que nos traz promete reforçar o abastecimento de água, melhorar a sua gestão e garantir justiça territorial. Mas permita-me que o diga com clareza. Quem vive, trabalha e produz no interior de Portugal, e falo do nosso mundo rural, dos nossos produtores e dos nossos agricultores, está cansado das promessas de Bruxelas e dos entraves de Lisboa. Porque em Portugal o problema não é apenas a escassez, mas sim a má distribuição da água e o bloqueio permanente por parte das instituições. Agentes do nosso mundo rural que procuram soluções práticas para resistir à seca, à erosão, ao abandono, esbarram constantemente num labirinto de taxas, licenças e pareceres, numa rede burocrática travada principalmente pela Agência Portuguesa do Ambiente, que transformou as diretivas europeias em armas contra quem produz, literalmente contra o nosso mundo rural. A APA hoje é um entrave, é vista mesmo como um inimigo para os nossos agricultores, pois sempre que querem fazer um furo ou construir uma charca, são tratados como infratores ambientais. E tudo em nome de um ambientalismo ideológico, distante da realidade e cega às necessidades do campo. Quem vive na cidade pode não compreender, mas no mundo rural isto significa perder colheitas, abandonar terrenos, perder famílias e despovoar freguesias inteiras. Senhora Comissária, esta estratégia europeia tem potencial, mas só será útil se servir os que mais precisam e não os que vivem de conferências em Bruxelas e, como tal, deixo-lhe as seguintes questões. Como é que vê a atuação das entidades como a APA, que interpretam as diretivas europeias de forma abusiva, travando sistematicamente soluções locais para a gestão da água no mundo rural? E se a Comissão está disposta a apoiar de forma clara propostas como a nossa Rede Nacional da Água, que prevê transvases internos para corrigir assimetrias regionais? Está contemplada alguma medida concreta nesta estratégia para agilizar e simplificar os processos de captação da água para uso agrícola, em especial no interior dos Estados-membros? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Correia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, também a cumprimento. Senhores Deputados, cumprimento também a Sra. Comissária Jessica Roswell. Bem-vinda à Assembleia da República de Portugal. Gostaria de começar por afirmar que é sempre positivo que a Comissão se aproxime dos Parlamentos Nacionais, mas o que verdadeiramente importa é que também se aproxime da realidade concreta das nações que representa. E é aí que começa o problema. As políticas europeias, e gostava que esta estratégia hídrica fosse uma exceção, têm sido demasiadas vezes reféns da ideologia e da complexidade burocrática. Reféns de uma visão urbana, academicista, centralista, onde o ambiente é um conceito teórico e não uma urgência vivida no terreno. Quem faz as leis não pode continuar a ignorar quem vive com as suas consequências. Em Portugal são os agricultores, os produtores, o mundo rural, que enfrentam todos os dias os efeitos da seca, do abandono e da desertificação. E são esses mesmos que mais sofrem
com a avalanche de pareceres, regulamentos e normas, muitas vezes absurdas, que nascem em gabinetes a milhares de quilómetros de distância. A Europa tem falhado ao mundo rural, tem regulado demais e escutado de menos. Uma verdadeira estratégia de resiliência não pode ser um pretexto para mais controlo. Deve ser uma ferramenta de equilíbrio territorial, de coesão real e de soberania produtiva. O Chega não aceita uma Europa que trata o campo como cenário, mas sim uma Europa que trata o mundo rural das nações como uma prioridade. Deixo então algumas questões diretas. Quais as garantias que pode dar de que esta estratégia não será mais uma política feita à medida das grandes cidades, mas sim uma resposta concreta para o interior e para o mundo rural? Reconhece que o excesso de ideologia ambientalista associada a normas desproporcionais está a enfraquecer a capacidade produtiva, a sufocar os que realmente trabalham no campo? Estará disponível para defender um princípio claro de adaptação territorial obrigatória que permita aos Estados ajustar estas medidas às suas realidades concretas? Já passou um minuto. Tem que terminar. E termino dizendo, se me permite, no farmers, no food. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Comissário para responder. Thank you very much. Muito obrigada pelas perguntas. Quero apenas dizer que eu sou uma pessoa que vive muito perto da natureza, muito perto dos agricultores e acredito que eu tento ir diretamente à fonte, se puder dizer as coisas desta forma. Relativamente à agricultura, se não tivermos natureza, não vamos ter agricultura. As duas coisas estão muito ligadas. Não concordo com o que aqui foi dito sobre sobreposição. Na verdade, temos muita legislação e precisamos agora de começar a agir e de trabalhar em conjunto. Temos discutido muito com os vários intervenientes, nomeadamente relativamente à estratégia hídrica e, antes de mais, com os agricultores. Os agricultores são os primeiros a saber que eles verdadeiramente precisam de água. E eu, juntamente com o Comissário para a Agricultura e a Alimentação, o Comissário Hansen, elaboramos uma proposta conjunta. E porquê? Porque a produção alimentar, claro que é estratégico. É um setor estratégico. Os agricultores produzem alimentos para 50 milhões de pessoas. Mas nesta visão também dizemos que a agricultura tem de ser a prova do futuro, para podermos continuar a manter a produção alimentar para o futuro. E é isso que estamos a tentar fazer, juntamente com o setor agrícola, mas também com outros setores. Uma das coisas que é muito importante para todos nós, e não apenas os agricultores, é a simplificação, como, aliás, eu referi no início. Estamos a trabalhar muito de perto, juntamente com os vários comissários, e isso não significa desregulação. Significa dizer que estabelecemos metas, quer seja com o Pacto Ecológico Europeu ou a nível da alteração climática, etc. Portanto, objetivos, e eu sei que é possível alcançar estes objetivos utilizando dados, digitalização. Portanto, eu estou a pensar no meu mandato e das minhas competências, mas eu sei que os meus colegas também estão a seguir o mesmo caminho nas respectivas áreas. Também me perguntaram se eu consigo garantir a eficácia da estratégia de resiliência hídrica. É importante sabermos ou recordarmos que, se quisermos ter resiliência hídrica, temos que trabalhar nisto em conjunto.
Há muita legislação ao nível da certificação que está a chegar e é necessário trabalhar mais para isso. E estou ciente de que requer certas competências específicas. Este é o objetivo. A resiliência hídrica é o que nós queremos alcançar. No entanto, cada país é que depois sabe o que tem que fazer para alcançar esse objetivo, alcançar a resiliência hídrica, porque existem diferenças significativas entre Norte e Sul. Portanto, é este o meu pensamento, mas não valorizamos o suficiente a resiliência hídrica e é chegada à altura pela clareza de fazer. das suas respostas até ao momento. Passo agora a palavra ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado Pedro Vaz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores Presidentes das Comissões e cumprimentar muito em particular, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Comissária. No passado dia 29 de abril, assinalou-se o Overshoot Day da União Europeia. Isto significa que a União Europeia já se encontra a consumir os recursos naturais do futuro há mais de 80 dias. Tem sido assim há já vários anos. Todos os anos consumimos a crédito os recursos do nosso planeta. Numa União Europeia tão zelosa quanto a déficits, este é talvez o mais relevante e aquele que menos cuidado temos. Isto significa que ou mudamos o nosso comportamento ou então, a muito breve prazo, estaremos numa situação de calamidade, porque insustentável já ela é. Os passos da mudança têm de ser firmes e determinados e sempre com uma perspectiva que não piore a situação da grande maioria das pessoas, que é já em muitos aspectos difícil, tendo em conta o custo de vida. É, pois, absolutamente relevante que a União Europeia se concentre cada vez menos no aumento de consumo e mais num consumo sustentável. Para isso, o caminho tem de ser da accountability de todos aqueles que induzem o aumento de consumo nas nossas sociedades, muito em particular as grandes multinacionais que têm um papel charneira nestes tempos de consumo exacerbado. A União teve nas últimas décadas um papel relevante para melhorar este estado de coisas, mas presentemente sente-se um clima de retrocesso. Com o argumento da transição justa, mas na realidade a transição justa é mesmo fazê-la com justiça e equidade entre os que mais têm e os que menos têm. Será necessário, pois, aprofundar o modelo de responsabilidade alargada do produtor, que tem sido protegido em nome da economia. Aqueles que induzem o consumo têm a obrigação de pagar os custos daquilo que introduzem no mercado. O mecanismo tem de ser igual de Estado para Estado. A responsabilidade alargada do produtor nos resíduos, não só sólidos, mas também de águas residuais, tem de ser uma realidade efetiva. Não pode o cidadão ser responsável por aquilo que é a obrigação dos outros. Num outro ponto, no que diz respeito ao regime do movimento transfronteiriço de resíduos, não se pode premiar aqueles que mais recursos usam e mais resíduos produzem, desde que tenham condições de pagar para que outros aceitem os seus resíduos. É uma política errada e não leva a nenhuma alteração de comportamentos. Em relação à água e à resiliência hídrica, nos últimos anos, alguns países do norte e centro da Europa perceberam pela primeira vez o problema que os países do sul enfrentam há muito em matéria de escassez hídrica. O tempo que levámos a legislar na Europa sobre água para a reutilização não é compatível com a urgência dos tempos. E quando eu falo de água para reutilização, falo de todas as fontes de água que têm que estar disponíveis para as pessoas. No entanto, continuamos a verificar dificuldades em relação a questões que depois sentir-se-á no bolso do cidadão. Falo designadamente nas exigências da nova Diretiva de Águas Residuais Urbanas, que não tem em conta as especificidades próprias de países como é o caso de Portugal, com costa marítima. Só em Portugal, para cumprimento desta diretiva, serão necessários investimentos de cerca de 2 a 5 mil milhões de euros. 2 a 5 mil milhões de euros, que depois terão de ser repercutidos nos cidadãos, nas famílias. Aqui
novamente, o modelo de responsabilidade alargada do produtor tem de ser exigente. Os desafios que temos pela frente são cada vez mais exigentes e precisamos de uma comissão que saia da sua torre de marfim em Bruxelas e veja bem o impacto das suas decisões na vida de cada um dos seus cidadãos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Comissária para poder dar resposta. Thank you for the question. Muito obrigada pela pergunta. Parece-me que, na verdade, foram duas perguntas. Primeiro, relativamente às fronteiras planetárias. De certa forma, já interessei essa questão. Se olharem para a visão para a agricultura e alimentos, efetivamente temos que refletir dentro das fronteiras planetárias e garantir a segurança dentro do nosso planeta. A economia circular, eu acho que é precisamente a chave para tudo isto. Temos que utilizar os materiais de forma mais sustentável. Não apenas as matérias-primas críticas, mas também o plástico, os têxteis, o cimento, o aço, etc. Parece-me que isto também é uma oportunidade para a Europa crescer ao nível da competitividade. Devo dizer que também não me parece que exista uma concorrência, uma competição entre o Pacto Ecológico Europeu e a competitividade. Esta é uma oportunidade para a Europa crescer ao nível climático, nomeadamente. Quanto à transição justa, efetivamente, existe muita legislação e um dos aspectos importantes é garantir que as pessoas estão conosco nesta legislação. A responsabilidade do produtor ao nível da circularidade, efetivamente, tem razão e isso é algo que nós endereçamos, principalmente ao nível dos resíduos têxteis. E falamos com a indústria, porque a indústria também quer isto, quer garantir um campo de igualdade, de responsabilidades. Dito isto, os consumidores, nós também temos responsabilidade nos nossos atos. E acho que também é importante que estejamos cientes disto no nosso tratamento da água, do consumo da água de forma mais eficiente e garantir a sustentabilidade em geral. Portanto, os dois são responsáveis, ambas as partes são responsáveis. Relativamente à legislação, existe muita legislação europeia. Portanto, não iremos apresentar nova legislação. O foco neste momento está na aplicação. Quanto à diretiva sobre águas residuais, já foi alterada e agora tem que ser implementado nos Estados-membros. Suscitou muitas perguntas e muita discussão, portanto não sei de que revisão é que se refere, mas para mim é muito importante e que também está ligada à estratégia da resiliência hídrica. Toda a gente tem o direito de ter água limpa e acessível. Mas a pergunta é quem é que paga por isso? O cidadão ou com base no princípio do poluidor pagador? Portanto, a diretiva sobre a água residual endereça precisamente esta questão e baseia-se no princípio do poluidor pagador, o que nem sempre é fácil porque suscita a pergunta de quem é o poluidor e muito se tem discutido entre os vários Estados-membros, mas é uma questão que nos preocupa, efetivamente, porque queremos ter água limpa. Relativamente à diretiva sobre a água residual, quer dizer que a água residual é também um ativo que não devemos desperdiçar, porque existem coisas, substâncias nessa água residual que podemos utilizar, por
exemplo, na nossa agricultura, nos fertilizantes. Mas tem razão que temos que estar cientes do custo para o cidadão. Muito obrigada, Senhora Comissária. Em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a si, enquanto Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia. Sra. Comissária, desejo-lhe as boas-vindas ao Parlamento Português em nome da Iniciativa Liberal e trago aqui 3 temas, portanto 3 perguntas. Vejamos se eu consigo, na minha breve intervenção, chegar a todos. Começando pela água. De facto, partilhamos a ambição de garantir que temos resiliência hídrica na Europa e em Portugal. Portugal é um dos países da Europa que mais sofre, em particular, com pressão hídrica em algumas das suas regiões. E, de facto, para isso é importante assegurar que temos água limpa, acessível e infraestruturas que garantam o acesso à água aos cidadãos e para várias atividades. E também acreditamos que é possível fazê-lo sem adotarmos uma visão de escassez permanente que parece ter sido aqui a posição apresentada pelo Partido Socialista. E para assegurarmos que conseguimos fazer isso, é importante termos de facto uma estratégia para a resiliência hídrica. Mas tendo essa estratégia para a resiliência hídrica, temos de nos certificar que isso é feito de forma eficaz e com boa governação. E que os fundos públicos, sejam eles europeus ou nacionais, não venham só reforçar ineficiências e más práticas de gestão na distribuição de água. Porque, de facto, a Europa só terá sucesso e só será credível se as reformas que implementar forem capazes de enfrentar as fragilidades institucionais que os Estados-membros muitas vezes têm. E Portugal é um bom exemplo destes mesmos desafios. Por exemplo, a distribuição doméstica de água, por mais que se possa falar de inteligência artificial e de novas tecnologias, continua a ser feita num contexto altamente fragmentado, gerida a nível municipal, sem agregação da gestão da distribuição de água, muitas vezes gerido de uma forma politicamente motivada, em vez de ser profissional como devia ser, e então temos enormes perdas de eficiência por causa disso. À conta de estratégias destas e de iniciativas destas, pode-se dar o caso que tenhamos municípios e outros gestores da distribuição de água a privilegiar projetos novos e politicamente atraentes em detrimento de reabilitar as suas próprias redes e reduzir as suas perdas de água. E por isso pergunto, como tenciona a Comissão garantir que a execução destes fundos europeus incentiva uma gestão profissional, a agregação de serviços e a governação transparente dos recursos, em vez de perpetuar ineficiências? E se a Comissão consideraria condicionar este financiamento a reformas estruturais nos Estados-membros, como a fusão de pequenos operadores e entidades regionais ou a aplicação de tarifas que permitam recuperar os custos? Segundo tema, Green Claims. A proposta de diretiva sobre as Green Claims, que visava combater o greenwashing, obrigando as empresas a fundamentar com prova científica e verificação independente as alegações ambientais que faziam sobre os seus produtos, era uma diretiva que queria dar agora entrada, mas que foi retirada abruptamente em junho de 2025, pouco antes dos trílogos, de uma forma bastante abrupta, a pedido, diz, do Partido Popular Europeu. Isto é uma situação sem precedentes e eu gostaria de saber se a Comissão pretende reintroduzir esta diretiva e se há alterações em vista à sua proposta inicial. E, finalmente, ainda sobre resíduos, o Governo português decidiu, no ano passado, quase duplicar as taxas cobradas às empresas para a gestão de resíduos. Passou de uma cobrança de 125 milhões de euros em 2024 para 235 milhões de euros em 2025, sem uma consulta adequada dos stakeholders, sem objetivos de desempenho claros e sem melhorias estruturais visíveis no sistema de reciclagem, que está muito longe de cumprir as metas da União Europeia. Ora, o que eu pergunto é se pode um Estado-membro cobrar ou aumentar estas taxas sem as ligar claramente a ações que apoiem efetivamente as metas de reciclagem e que outras ações poderá a Comissão tomar caso Portugal continue a falhar as suas metas e não corrija as fragilidades estruturais no seu sistema de gestão de resíduos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Comissária. Faça favor. On last question, I will have problem to answer. Thank you for the question. Muito obrigada pela pergunta.
mas vou ter dificuldade em responder, porque não entramos nesse nível de gestão. Relativamente à primeira pergunta, sobre a água, concordo plenamente. Quando falamos de aplicação, claro que é muito importante garantir a aplicação eficaz. E também vamos ajudar os Estados-membros, tentar perceber onde é que podemos ajudar, quais os desafios, as ferramentas de que dispomos e, assim, os ajudar. Utilizando também a IA e outras técnicas e a partilha de boas práticas também são muito importantes. E sim, se assistiu às discussões na semana passada e sobre o próximo orçamento de longo prazo, a condicionalidade é chave, com certeza viu. Eu disse que precisávamos de ação, porque para mim também é importante vermos resultados. Portanto, é a linha condutora, portanto, a condicionalidade, por exemplo, na visão para a agricultura e a alimentação. Vemos isso. Mais uma vez, nós não entramos nas tarifas ao nível local, porque não me compete. Eu também tenho a sensação que estou a falar muito rapidamente e sinto pena pelo intérprete, diz a senhora comissária. A Comissão não retirou tudo, não concordo, e também não fizemos nada de abrupto. O que aconteceu, a meu ver, pelo menos desde que sou comissária e do meu contacto com o Parlamento e o Conselho, com os legisladores, da nossa parte, deixamos muito claro que a simplificação é muito importante para nós. Ou seja, queremos mesmo dizer que não concordamos em incluir na diretiva as microempresas. Deixamos isso muito claro para o Conselho. E não apenas relativamente a esta diretiva. Eu tenho estado em contacto com o Conselho, mantido contactos e discussões sobre outra legislação sobre as micropellets, por exemplo, e ao nível de outra legislação, eu deixei muito claro, se criarem novos fardos para as PMEs, iremos opor-nos a ela. Portanto, isto ficou muito claro e o Conselho tomou esta decisão na mesma semana e nós dissemos, temos que deixar claro que estamos muito sérios. É deixar muito claro que nos retiraremos se eles mantiverem abrangidas as microempresas dentro da nova diretiva. Mas, na verdade, não está nas minhas mãos enquanto comissária. Nós fizemos uma proposta que agora é discutida e adotada ao nível dos co-legisladores. Mas agradeço muito esta oportunidade de eu poder partilhar convosco a minha opinião sobre esta matéria. Quanto ao greenwashing, efetivamente temos um problema na Europa e em todo o mundo a esse respeito. E é algo que temos que combater e já o fazemos em outras matérias. Eu estou a trabalhar muito de perto com a comissária McGrath. Mas, mais uma vez, também podemos utilizar várias soluções, nomeadamente a IA, para resolver isto. Portanto, ainda que os co-legisladores têm que avançar, nós não cruzamos os braços e simplesmente não fazemos nada. Não, nós Muito obrigada, senhora comissária. Em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o senhor deputado Jorge Pinto. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, as senhoras e senhores deputados e cumprimento também a Sra. Comissária. Seja bem-vinda a esta casa. Eu começo por dois factos que me parecem inegáveis. Há nas políticas ambientais, na realidade no combate às políticas ambientais, uma tentativa de ação conjunta, ou pelo menos de procura daquilo que pode ser o denominador mínimo comum entre as diferentes direitas europeias, o que coloca em sério risco os avanços que foram sendo conseguidos
conseguidos a nível europeu e nacional no combate às alterações climáticas, no combate a tudo aquilo que nós durante muitos anos achamos que ia ser continuado, mas que na realidade está agora em risco. Este é o primeiro facto. O segundo facto é que as alterações climáticas são reais e para países como Portugal, esta falta de condições hídricas, a situação de seca severa, a condição de desertificação do país é uma realidade cada vez mais presente. Não só em Portugal, é evidente, mas no nosso caso será particularmente claro. O que me leva a focar-me apenas nas questões da Estratégia Europeia de Resiliência Hídrica, que lemos com muita atenção, e colocar-lhe 3 ou 4 perguntas sobre a mesma. Desde logo, começando pelas críticas que lhe são feitas. O European Environmental Bureau, por exemplo, criticou o facto de não haver muitas metas vinculativas, da fiscalização não ser garantida como deveria ser garantida. Portanto, a minha primeira pergunta à Sra. Comissária é como vê estas críticas que foram feitas à estratégia. A segunda prende-se com aquilo que é o conflito entre diferentes políticas europeias na área do ambiente. Muito particularmente, para citar um exemplo concreto, a Estratégia Europeia de Biodiversidade, que defende, entre outras coisas, 25 mil quilómetros de rios de curso natural até 2030 e como é que esta estratégia pode, eventualmente, entrar em conflito com uma política que tem sido aquela escolhida pelo governo português, que é a de criar mais barreiras ao curso natural da água, seja com barragens, seja com açudes. Portanto, como é que poderemos garantir a coordenação entre diferentes políticas ambientais portuguesas e europeias? A segunda prende-se também com uma outra proposta europeia que nós defendemos, enquanto Partido Ecologista e Ambientalista e Europeísta, que fala do restauro da natureza e, na verdade, na importância da função das esponjas naturais, assim chamadas, sejam os solos, sejam as zonas úmidas, entre outros, para permitir, enfim, que a água seja retida, que esteja disponível no subsolo e, com isso, combater todos os efeitos negativos da falta de água. Como é que acha que isto se coaduna com uma política atualmente seguida pelo governo português de aposta em barragens, ou pior ainda, como ainda há uns dias referido, de permitir levantar as limitações aos furos à água subterrânea no sul do país. Sul do país que, como a Sra. Comissária saberá, é das zonas onde há mais falta de água e, de maneira tristemente irónica, é também das zonas onde há maiores perdas de água da rede, que não chegarão aos 80% que a Sra. Comissária disse serem os piores números da Europa, mas que estão nos 50%, portanto, muito longe dos 6% dos melhores da turma a nível europeu. Portanto, uma vez mais, como é que se coaduna esta política europeia das zonas com função de esponja natural e esta abertura do governo português a mais furos numa zona onde há perdas de água? O que me leva a insistir numa pergunta que já foi feita. Como é que podemos garantir que a fiscalização dos investimentos europeus, que é supostamente para as infraestruturas no que diz respeito à distribuição de água, portanto, para reduzir as perdas de água, é efetivamente feita? Portanto, como é que este investimento é efetivamente controlado por parte da Comissão Europeia para garantir que essa sim é, e deve ser, da nossa parte, é a grande prioridade, prever ou reduzir estas perdas de água? Eu tenho mais algumas questões e tenho 5 segundos, portanto vou-me focar apenas numa delas, que diz respeito à digitalização e à inteligência artificial, que a Sra. Comissária também falou de relance, e a pergunta é muito simples, que é, no fundo, como garantir que ninguém fica para trás com esta política, desde logo as pessoas com menor literacia digital. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Comissária. Faça favor. Muito obrigada pelas perguntas. Qual é a minha opinião sobre a meta de 10% de eficiência até 2030? Se chega ou não? É verdade que já foi criticada dos dois lados, na verdade. Portanto, enquanto comissária, isto se calhar me deixa numa situação de conforto. A estratégia de resiliência hídrica é um ponto de partida. Precisamos de iniciar esta caminhada e 10% para toda a União Europeia já é um ponto de partida, porque a situação é muito diferente de país para país.
Eu sei que Portugal fixou outras metas, tanto ao nível da reutilização e, bem, não me ocorre a palavra em inglês, mas não quero apontar o dedo e dizer é isto que Portugal deve fazer. Em todo o caso, esta é a orientação certa e também precisamos de uma metodologia para medir a eficiência. E também vou iniciar essa discussão com os Estados-membros. Portanto, acho que este é o sentido em que devemos seguir. Também compreendo que os diferentes setores enfrentam diferentes desafios na gestão de água. Em Portugal, para os agricultores em Portugal o desafio é um, os agricultores na Áustria os desafios também é diferente. E o que é que devemos fazer na Europa para sermos mais resilientes e fazer para lutar contra a escassez de água? As barragens ou não barragens, estações de dessalinização ou soluções mais naturais? Acho que a nossa abordagem deve ser mais holística. E quando tomamos decisões, e não vou comentar a situação em Portugal especificamente porque não me compete, mas existem leis ambientais e outras leis que cada Estado-membro tem de seguir. Dito isto, acho que temos que fazer o que é preciso para garantir água e acesso à água a todos. Não podemos simplesmente eliminar uma das soluções. Provavelmente vamos ter que recorrer a todas elas. Mas estando aqui hoje em Lisboa, muito se falou das cidades esponjas, que podem ser uma solução para as inundações. Portanto, é importante que abordemos todas as opções aos vários níveis. Relativamente às estações de dessalinização, eu sei que implica muita energia, a utilização de muita energia, é um custo muito elevado, mas Chipre, por exemplo, não tem água, portanto não tem outra opção. Portanto, temos que encarar as oportunidades que são diferentes nos diferentes Estados-membros. Como é que podemos garantir que ninguém fica para trás? Sem dúvida. Falando da transição verde, é muito importante que tenhamos toda a gente conosco e que não deixamos ninguém para trás. Mas é muito difícil responder a isto em apenas 20 segundos. Competência e adaptação é outra questão em que temos também nos debruçado e peço desculpa por uma resposta muito obrigada, Senhora Comissária. Por último, tem a palavra a Senhora Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Dispõe de 2 minutos e depois a Senhora Comissária também dispõe de 2 minutos para responder. Faça favor, Senhora Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Comissária Europeia, agradecendo a sua presença e destacando também a importância do relatório que nos traz aqui hoje sobre a resiliência hídrica para o PAN enquanto partido ambientalista e que tem procurado sensibilizar para os efeitos das alterações climáticas. É absolutamente fundamental termos presente que podemos muitas vezes ouvir o mote que sem agricultura não há comida, mas a verdade é que sem água e sem recursos também não há comida, não há economia e não há qualidade de vida e bem-estar. Tendo em conta aquilo que são os efeitos da seca, proveniente também dos efeitos extremos das alterações climáticas, para o PAN há 2 dimensões que nos parece relevante destacarmos e perceber de que maneira é que vão ou não ser acolhidas recomendações, como nomeadamente a recomendação do relatório Draghi. Por muito que queiramos, não podemos esquecer-nos que o que aprovámos está muito em alinhamento aqui na Assembleia da República com a Estratégia Europeia de Resiliência Hídrica. Pela mão do Partido PAN foi aprovada até uma alteração
relação à lei da água em Portugal, que exige que qualquer alteração do ponto de vista da atividade, seja do ponto de vista agrícola ou para até outros usos, seja sujeita à avaliação de impacto ambiental e com planos de gestão de água a 50 anos, o que nos parece de alguma forma vem garantir uma maior gestão e uma maior eficiência que não a de curto prazo, mas ainda assim parece-nos que é fundamental prever aquilo que é a sua disponibilidade. A nossa pergunta, em primeiro lugar, é se a Sra. Comissária considera que o caminho de abrandamento das restrições das PFAs que constam do relatório Draghi são ou não compatíveis com os objetivos da Estratégia Europeia da Resiliência Hídrica. Por outro lado, e a segunda questão tem a ver com o princípio do poluidor-pagador. A estratégia que fixa como objetivo incentivar os agricultores a melhorarem o desempenho ambiental e climático das suas explorações, nomeadamente no sentido de uma melhor gestão da água, utilizar também a tarifação para uma utilização eficiente. O problema é que em Portugal não só isto não acontece, como não existe incentivos suficientes para que os agricultores possam adaptar as suas infraestruturas a uma gestão hídrica mais eficiente. Nesse sentido, pergunto-lhe se acha que também é necessário sermos mais ambiciosos na atribuição e execução dos fundos comunitários que aliem a PEPAC à gestão eficiente da água e também às metas ambientais. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Comissária. Faça favor. Thank you very much for your questions. Muito obrigada pelas perguntas. Se compreendi bem a sua pergunta sobre o relatório Draghi, todos nós lemos estes relatórios. A Comissão apresentou o seu compasso, recebemos apoio e várias orientações e esse é o roteiro em que temos estado a trabalhar. O relatório Draghi também centra-se na água, mas outro relatório é o relatório Minister, também aborda a água e porque é que temos que fala sobre a necessidade de reforçar a nossa resiliência hídrica. Dito isto, Draghi salienta a necessidade de simplificar as nossas regras para alcançar os resultados, sem, no entanto, baixar a nossa ambição. E eu acho que é possível, e é assim que eu também interpreto o relatório de Draghi. E claro que existem também desafios na Europa relativamente ao licenciamento, por exemplo, demora demasiado tempo. Também temos a sobreposição de legislação que também temos que resolver e, mais uma vez, a aplicação. As Assembleias Nacionais têm um papel a desempenhar a esse nível. Relativamente à pergunta sobre mais ambição nos fundos europeus, parece-me óbvio que existem muitos fundos disponíveis para a resiliência hídrica, portanto acho que não é necessário mais fundos, mas existe um problema relativamente à natureza dos investimentos, portanto dinheiros públicos não serão suficientes para resolver todos os problemas, precisamos de soluções inovadoras. Portanto, acrescento que existe financiamento para a agricultura sustentável e indústrias relacionadas, incluindo práticas mais sustentáveis, aplicáveis a todas as indústrias. E, portanto, fico-me por aqui. Muito obrigada, Sra. Comissária, pelos esclarecimentos, as informações e respostas muito completas e muito claras que nos deu. Permitam-me que partilhe convosco uma experiência que tem a ver com isto que nós estamos aqui a tratar hoje. Em 2005, no Parlamento Europeu, eu fui relatora da Comissão do Ambiente para as catástrofes naturais. Não podem imaginar a dificuldade que eu tive para conseguir convencer os colegas dos países nórdicos que a seca severa também era tão grave, era uma catástrofe tão grande como as inundações e os incêndios. Hoje, a esta distância, por causa das alterações climáticas,
a seca severa também já atinge os países nórdicos. Ou seja, nós estamos hoje com mais dificuldades, designadamente também em relação à água potável, que nessa altura havia muitos povos, sobretudo em África e na América Latina, que não tinham acesso à água potável, mas na Europa não havia não era um problema muito grande. Hoje em dia, também por efeito das alterações climáticas, já temos esse problema. Significa isto que tudo muda, como dizia, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, como dizia o poeta português, mas nem sempre as mudanças são para melhor. E as alterações climáticas têm complicado muito a vida dos habitantes da Terra. Senhora Comissária, foi um gosto tê-la connosco. Muito obrigada. Desejamos-lhes as maiores felicidades e, como recordação da sua vinda à Assembleia da República, eu e o meu colega, Presidente da Comissão do Ambiente e Energia, temos aqui uma pequena lembrança daqui da Assembleia da República.